Olá, seja bem-vindo ao Desacomodando.life. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já assiste outros vídeos nossos. Tem várias playlists aqui do canal pra vocês assistirem, vários vídeos bem bacanas, eu aposto que vocês vão gostar. E eu vou fazer esse vídeo aqui porque tem muita gente perguntando pra mim, afinal, de onde é que eu vim, se eu nasci aqui, se eu moro aqui, como é que funciona, que lugar que eu moro. Isso é, tem muita gente nova chegando aqui no canal. Sejam bem-vindos a todos aqueles que estão se inscrevendo aqui no canal e não me conhecem, não conhecem lá os primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né? Aqueles primeiros explicando o porquê do canal, explicando e contando também um pouquinho da minha história. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou fazer mais no estilo uma conversa, sem cortes, e vamos que vamos. Então vamos lá. Bom, meu nome é Alessandra. Eu nasci em São Paulo. Minha mãe e meu pai, eles moraram durante a minha infância, né, quando eu era pequena, no bairro de Perus, em São Paulo. E eu morei lá, né, a gente morou lá com a minha família durante 10 anos. Eu sou a primeira filha dos meus pais, então eu sou a irmã mais velha. Minha irmã é a irmã mais nova, né, Pestinha, a Mari. Um beijo, Mari. E a gente morava em Perus, né, é um bairro legal de se morar em São Paulo, não é um bairro tão ruim, apesar de ser um bairro de periferia, mas é um bairro, assim, perto da natureza, é bem próximo ali da Cantareira. Era um bairro que tem o Parque Anguera, então na minha infância eu já frequentei muito o Parque Anguera. A gente ia lá andar de patins, de bike, né? Enfim, andava de várias coisas lá no parque, ia passear, já fez churrasco, piquenique. Nossa, a gente já passeou muito naquele Parque Anguera. É um parque maravilhoso. Se você estiver em São Paulo, vale super a pena, né? Ir lá e participar e conhecer aquele lugar, com certeza vale a pena. Então, minha infância foi em Perus, né? A gente, na época, a casa é dos meus pais, né? Eles compraram o terreno, construíram aquela casa. Então, a minha infância foi, assim, graças a Deus, uma infância tranquila. Eu sempre estudei, basicamente, toda a minha vida em escola pública. Talvez ali no comecinho da infância, né? Meus pais pagavam uma escolinha lá em Perus pra mim, né, quando é muito pequeno. Naquela época não tinha muitas escolas infantis, mas depois disso foi sempre em escolas públicas, né? E graças a Deus, assim, todas as escolas públicas que eu já estudei eram escolas muito boas, né, com professores muito bons. Graças a Deus tinha uma boa administração, tanto em Perus como em outras escolas que eu já vivi na minha vida. E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, se eu não me engano, meu pai e minha mãe se separaram. Sim, eles são separados. E aí eles se separaram e a gente ficou com a minha mãe. E minha mãe decidiu então ficar morando um pouquinho assim, mais perto da minha avó, né, que era a mãe dela. Então a gente foi morar pertinho da minha avó. Então minha mãe construiu 2 cômodos em cima da casa da minha avó. Era cozinha, quarto e banheiro, né? E foi aí que a gente morou aí mais ou menos por uns 4 anos da minha vida, até eu fazer mais ou menos uns 14 anos, a gente morou nessa casa, né? Só eu, minha mãe e a minha irmã. Aí a gente morava nessa casa. Guarulhos pra mim foi, assim, um momento da minha vida. Guarulhos pra mim foi um momento assim maravilhoso da minha vida. Foi um momento assim que Deus deu a oportunidade de eu conhecer pessoas incríveis, né? Um beijo, Carol, um beijo, Ju, amigos que eu vou levar no meu coração eternamente, né? Serviu também pra gente ficar mais próximo das pessoas. Então a gente teve a oportunidade de ficar mais próximo da minha tia, da minha avó, ficar mais próximo das pessoas que a gente amava. E aquilo assim foi muito legal, sabe? Foi um período que Deus nos deu, assim, vamos dizer assim, de bastante calmaria até, sabe, na vida. Eu estudava no Anita Saraceni, eu acho que, não sei se essa escola ainda existe lá em Guarulhos, né, mas era uma escola muito legal. Maiara, ai que saudade, Maiara, se um dia você ver esse vídeo, me procura, porque eu não tenho mais seu contato, né, eu morro de saudade da Maiara, gente. Ela fazia ginástica olímpica, ela morava em Guarulhos, era uma amiga que a gente ainda manteve o contato por um bom tempo, mas acabou se perdendo. E eu morei em Guarulhos, então, a gente ia muito no Bosque Maia, também é maravilhoso. A gente ia andando, desde a casa da minha avó até lá, dava
quase aí uns 40 minutos andando e a gente ia. Então foi uma infância assim muito tranquila, graças a Deus foi muito bom comigo. Aos finais de semana a gente sempre, a maioria das vezes, né, não sempre, mas a maioria das vezes a gente ia pra casa do meu pai e a gente também, né, ia pro interior. Então a gente teve assim essa bondade de Deus, tanto eu e minha irmã, e assim, né, dos meus pais também, da gente ter esse contato sempre com a natureza, com lugares, sabe, assim, ter mais liberdade, enfim. Então, foi assim que eu cresci, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos mais ou menos, a gente mudou novamente, minha mãe se casou e a gente foi morar na Vila Nova Cachoeirinha, né, ali pertinho da Inajar, né, eu andei muito naquela Inajar, a gente ia muito andando até a Barra Funda às vezes, então eu já andei muito Barra Funda, Bairro do Limão, Casa Verde, Inajar de Souza, Freguesia do Ó, toda aquela região, gente, me lembra a minha adolescência, então, ai, que saudade que dá, porque também foi um lugar incrível, que eu conheci pessoas maravilhosas, né? Eu não vou nem falar o nome porque são tantas que não dá pra falar, mas um beijo pra todos vocês. E foi aí que a gente começa, né, a amadurecer, a crescer, enfim, a se desenvolver. Aí eu comecei a trabalhar de babá, sim, de babá. Um beijo, Natan. O Natan, gente, hoje tá assim, ó, bem maior que eu. E eu fui babá, assim, aos 16 anos, né? Eu cuidei dele, eu acho que por 1 ano e meio, mais ou menos, ou quase 2 anos, e depois ele foi pra escolinha. E eu cuidei dele, era super legal, eu ia pra escola de manhã, à tarde eu cuidava dele. Ele sempre foi um menino, assim, maravilhoso, perfeito pra todas as babás, porque ele era muito bonzinho, eu chegava, ele brincava, ele sorria, ele era aquele bebê todo sorridente, né, sempre feliz. E aí ele tomava uma mamadeira dele e ia dormir, ele era uma coisa mais fofa do mundo, o Natan, né? Eu, sabe, então eu nem reclamar daquele bebê, era a coisa mais linda. E eu cuidava dele. Já trabalhei na Contax de telemarketing, já trabalhei na Sky de telemarketing, já trabalhei muitas coisas assim pequenas quando eu era adolescente. A gente acaba, né, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai ganhando nosso dinheirinho. Já vendi gelinho, aqueles natural que na época todo mundo, né, comprava, e era bem, assim, legal pra mim, porque me dava, assim, um dinheirinho por mês, que eu podia ir num cinema, ir num passeio da escola, né, comprar uma coisinha que às vezes eu queria. Então, meio que eu sempre fui mais independente nessa questão, de querer fazer as coisas, querer trabalhar, querer ter meu próprio negócio, enfim, eu sempre fui assim, desde que eu era pequena. E quando eu tinha mais ou menos aí meus 18 anos, a gente voltou a morar em Perus, né? Minha mãe, ela se separou e a gente voltou a morar em Perus. E na nossa casa que a gente morava quando eu era criança, né? E a gente voltou a morar lá. E aí foi um período, assim, difícil para adaptação para mim. Porque eu tava acostumada com essa agilidade de São Paulo, né? A gente morava num lugar muito bom, muito estratégico, né? Inclusive é um bairro muito bom de morar, viu, gente? Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo. É um bairro muito legal, muito tranquilo. Ai, tenho saudades. Já trabalhei também lá numa escola de informática. Eu ganhava acho que R$ 300 por mês. Eu trabalhava lá. E aí ali é muito legal porque é tudo muito perto, o shopping é perto, a escola é perto, a faculdade é perto, tudo era muito acessível, né? E aí a gente vai e muda para um lugar que não é nada acessível, né? Que era longe. E foi aí que eu comecei a fazer minha faculdade. E eu comecei a fazer faculdade de administração e trabalhar na Paulista. Então era uma loucura. Eu acordava todo dia 6 horas da manhã, saía de casa às 7 e voltava só 1 hora da manhã, quase, porque era, né, viradão. Então era assim todos os dias. Até que não deu certo lá naquela loja. Um dia ainda quero contar a história pra vocês, o porquê, porque essa história é bem interessante pra gente levar a uma reflexão. E a gente foi morar em Perus, né? Eu, minha mãe e minha irmã. E aí a minha irmã estudava em Perus mesmo, porque ela é mais nova que eu, então ela estudava na escola lá mesmo, né? Minha mãe também trabalhava muito longe de casa, também, coitada, acordava super cedo. Ela também fazia faculdade na época, né? Pedagoga, beijo, mãe. E na época eu comecei a fazer administração, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fui muito boa com essas coisas de organizar, administrar e tal. E eu falei, vou fazer isso aí mesmo. E aí comecei a fazer. Só que eu tinha lá no fundo lá do meu coração, eu sempre tive um amor por coisas antigas, por coisas do passado, sabe? Aquelas coisas que não são de agora, sabe? E isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre tive vontade de fazer algum curso de arqueologia, mas na época, gente, era impossível, né? Eu teria que estudar muito para conseguir passar e eu precisava trabalhar.
Então, o curso de administração para mim foi uma inspiração, assim, para eu começar a trabalhar, sabe? Então, pra mim, foi o modo, né, que eu encontrei de ser esse processo mais rápido, né? Mas Deus é engraçado às vezes, né? Ele faz umas, umas pegadinhas que, gente, eu era ótima aluna de administração, sempre tirei notas muito boas, e não querendo me gabar, não, gente, mas eu tirava notas muito boas, e eu não conseguia estágio nenhum estágio. Todos os estágios que eu ia, alguma coisa dava errado. Até que no final daquele ano que eu tava cursando, eu já tava namorando com o Dani, né? A gente já tinha se conhecido, a gente já tinha começado a namorar. Então eu queria muito poder trabalhar, poder já juntar meu dinheirinho pra gente casar, pra gente ter nossa vida. Ele também tava, né? O Dani já trabalhava também, ele trabalhava em Santos na época. Então o Dani já morou em Praia antes de morar aqui, só que era em Santos. E ele também estudava, fazia faculdade, então é aquela coisa, na vida do jovem maluca, né? Que você trabalha, estuda, de final de semana era igreja, um monte de coisa pra fazer, então era uma loucura. Eu estava na faculdade de administração, na faculdade que eu fazia, surgiu um curso novo, um curso de história. Ai, gente, meus olhos brilharam. Eu fiquei, assim, apaixonada, com uma esperança lá em cima. O curso era, tipo, 4 vezes mais barato do que o de administração. E era exatamente aquilo que eu queria. E eu ainda ia conseguir reaproveitar algumas matérias que eram obrigatórias na faculdade. Eu ia conseguir reaproveitar. Então, no primeiro ano que eu ia fazer de história, basicamente, eu não ia ter que fazer nada, né? Assim, eu ia ter 2 matérias, o ano inteiro. Então, é super tranquilo. Aí eu falei, eu quero fazer, né? E fiquei maluca, assim, com vontade de fazer. Aí eu tranquei a administração. Então, eu tranquei. Se eu quiser um dia voltar, dá pra voltar. Não sei se tem um prazo quando você tranca, eu acho que tem. Deve ter passado já, porque faz muitos anos. E eu fiz, então, ali a faculdade. Eu tinha 19 anos na época. E bem nesse momento, foi um momento bem difícil da nossa vida, que foi o momento que eu engravidei. Sim, nós estávamos namorando, a gente, né, não pensou muito bem nas questões e acabei, na verdade eu tomava remédio e tal, e acabei engravidando. E o bebê, infelizmente, faleceu, né? Então eu tive o parto, tudo, e faleceu. Então foi um momento muito difícil pra mim. Foi exatamente no período que a gente casou, a gente estava casado e foi meu primeiro ano de faculdade de história. Então foi, graças a Deus, assim, eu tinha trocado a faculdade e tinha só essas poucas matérias, porque eu acho que eu não daria conta. Porque foi um período, assim, muito complicado pra mim. Mas graças a Deus, né, Deus sempre nos dá o livramento, Deus sempre nos ajuda, nos mantém, cuida da gente. E foi, assim, um período muito bom da minha vida, assim, pra eu me encontrar, assim, sabe, me conectar com Deus mesmo. Foi assim, o Dani trabalhava muito, foi um período que ele tava num novo emprego, então ele tava viajando muito, ele trabalhava viajando pra caramba, então a gente, às vezes ele ficava uma semana, 2, né, fora, então o Alex era minha companhia, meu cachorrinho, e a gente se virava, dava nossos jeitos, e ele ficava comigo, a gente ia passear, e eu morei esse primeiro ano aí no Tucuruvi, lá em São Paulo. Foi um ano, gente, maravilhoso também. Era um bairro maravilhoso para se morar em São Paulo. Eu amei morar lá, né? Um bairro assim, até onde, né? Dentro do possível. É um bairro seguro, um bairro tranquilo, é pertinho do metrô. Hoje em dia é enorme, né? Tem shopping, tudo. Na época que eu morava lá, eles estavam começando a construir o shopping, né? E era muito fácil ir e voltar da faculdade, porque eu só pegava o metrô. Eu basicamente não tinha que ficar pegando muita condução, né? Ônibus e tal. Até que a dona da casa pediu a casa. E a gente pagava R$ 400 no aluguel. Era um aluguel bem baratinho, uma casinha de 3 cômodos, então tinha o quarto, né, sala e cozinha, com aquele piso de cera antigo que eu tinha que ficar encerando. Encerava tudo. E esse foi um período que eu não trabalhava, eu fiquei sem trabalhar quase um ano, mais ou menos. E aí a gente teve que dar um jeito na vida, né? A gente falou, bom, agora a gente tem que achar casa. E a gente procurou um monte de casa perto da minha faculdade, a gente procurou casas perto do trabalho do Dani, a gente procurou casa em tudo quanto é lugar, mas, gente, é aquela coisa, né? Quando tem que ser, é pra ser, né? E aí a gente teve que mudar pra onde? Pra casa da minha mãe. Beijo, mãe, de novo. Aí a gente falou, então, né, mãe, tem como vagar a casa aí pra gente mudar? Porque ela tinha uma casa de aluguel. E ela já tava meio de saco cheio do inquilino. Então, até que ela gostou da ideia. Aí ela pediu a casa, a gente mudou pra essa casa. E foi a casa que a gente morou aí por muito tempo. A gente morou por 5 anos lá em Perus, né? E foi o período que a gente aproveitou, assim, pra fazer
muita coisa na nossa vida e uma delas foi estudar. A gente estudava tudo que a gente podia, né? A vida não era fácil. Eu comecei a fazer a faculdade de História. No segundo ano eu já comecei a pegar aula para fazer estágio. Então eu tinha que ir pro estágio, eu tinha que ir pra faculdade. Era aquela rotina louca, né? Você acorda super cedo, vai dormir super tarde. De final de semana a gente tinha a orquestra, que a gente amava a orquestra. Esse período também foi quando a gente comprou, gente, o nosso primeiro carro, né? A gente comprou o nosso primeiro carro, foi um Corolla, um Corolla bege, que eles chamam, o pessoal chama de Brad Pitt. E a gente comprou, nossa, Alessandra, vocês tinham grana? Nada, gente, foi parcelado de um amigo, tá? A gente só comprou por isso, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Mas esse amigo queria vender o carro, a gente falou, olha, se você não precisa do dinheiro exatamente agora, a gente gostaria de comprar e pagar pra você. Então a gente comprou e foi pagando, né, pra ele, foi super rápido até, a gente parcelou em poucas vezes. E a gente trabalhava pra caramba e pagava lá o carro, e a gente tinha o nosso carrinho. Foi muito legal ter carro, né? Deu essa liberdade que a gente queria ter, porque Perus é um bairro legal, mas ele é um bairro distante de muita coisa. Então, tudo é meio complicado, ainda mais onde eu moro, gente, é no alto, assim, onde eu morava, né? É no alto. Então, era muito bom ter o carro pra você poder ir ao mercado, às vezes dar carona pra minha mãe quando ela precisava, né? E comprar alguma coisa mais distante, você conseguia pegar o carro, passear. A gente passeou bastante naquele carro. Graças a Deus, assim, foi um período que a gente tava trabalhando bastante, graças a Deus, né? Tudo certinho e tal. E foi um período que a gente aproveitou muito também pra estudar. Então, tudo com até concurso que aparecia, a gente estudava. A gente passou em vários, a gente acabava não assumindo, às vezes porque não era o que a gente queria, né? Às vezes a gente fez para testar o concurso, aí passava, mas era numa prefeitura lá na Rebimboca da Parafuseta, o salário às vezes não valia a pena. Mas a gente gostava de testar, de estudar, então a gente sempre fez isso, né? E aí eu fiz minha faculdade, graças a Deus, encerrei com ótimas notas, sempre fui muito boa aluna. E eu só tenho uma nota que eu me dou raiva, mas a culpa não foi minha, eu sei. Foi culpa do professor, ele não gostava de mim e me deu a nota menor. Mas fora isso, gente, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu comecei a fazer os concursos para trabalhar como professora. Eu já era professora, eu já trabalhava como eventual. Quem for eventual, coloca aqui nos comentários, porque eventual sofre nessa vida, né? Todo mundo sabe, né? Poxa, a vida é um trabalhão. E a gente trabalhava pra caramba. E aí depois disso, né, que eu tava já querendo fazer ali o concurso, né? Mas o meu objetivo era eu ter um pouco de estabilidade para estudar então arqueologia, estudar restauração de objetos, que era coisas que eu queria estudar. Mas é engraçado, né, como a nossa cabeça com o tempo e conforme a vida vai levando, a gente vai mudando muito, né? Nossa cabeça, nossos sonhos, nossos desejos acabam mudando demais. E naquela época eu prestei o concurso, eu não fui chamada, mas eu comecei a trabalhar como contratada. E eu ia trabalhar em Mairiporã, na Cantareira, na escola Osil de Albuquerque, Passarela. Um beijo pra todo mundo, gente. Eu lembro de todos, sinto muita saudade, principalmente dos meus alunos. Flavinha, um beijo, minha amiga, amo muito você. Deus tá contigo. E, gente, era maravilhoso, né, trabalhar naquela escola. Uma escola incrível, né, assim, tem seus problemas, mas que lugar não tem? E era maravilhoso trabalhar naquele lugar. A gente fez uma formatura linda, sabe? Foi incrível trabalhar ali. Eu não tenho nem palavras, assim, como eu posso agradecer a Deus por aquele lugar incrível. Até que eu assumi o concurso do estado depois de 3 anos. Sim, gente, demorou 3 anos pra me chamarem. Então, eu sei o que é esperar, Elô. E não me chamava, eu falei, bom, o concurso vai vencer, eles nem vão chamar. E eles chamaram. E bem na época que eu fui chamada, foi a época que o Dani também foi chamado. Sim, o Daniel prestou um concurso pro estado de São Paulo. Então, isso ele poderia ter essa possibilidade de remoção para outros lugares do estado de São Paulo. O concurso dele é estadual. E ele prestou o concurso, né? Trabalhando pra caramba também, ó. Não é porque é meu marido não, mas bichinho trabalhava pra caramba, e estudava e fazia faculdade. E mesmo assim estudou pro concurso, né? Graças a Deus, Deus fez um milagre na nossa vida. E ele passou, depois de ficar 1 ano desempregado. Ele foi mandado embora do trabalho dele. Ele ficou 1 ano sem trabalho e ele foi chamado pro concurso. Assim, foi, sabe, foi uma coisa incrível que Deus fez por nós. E aí ele começou a trabalhar lá em São Paulo. E eu assumi o concurso de Estado de São Paulo também como professora e trabalhando também lá em São Paulo.
E aí a gente começou meio que a vida a engatilhar de novo, né? Porque quando a gente fica desempregado, né? Meu salário como professor era muito baixo, né? E quando a gente fica desempregado, não é fácil, né, gente? A gente, né, ele dava algumas aulas de piano, já dava um dinheirinho a mais, que é uma coisa que ele sempre fez, né? Faziam alguns freelances na área dele, mas nenhum trabalho assim fixo ou tão bom quanto que é o que ele tinha, né? Então meio que a gente paralisa os projetos para tentar, né, realocar ali as coisas na vida. E foi aí que a gente tinha muita dívida. Então uma coisa que eu dou aqui de conselho, quando as coisas estão boas, guarda tudo que você puder guardar. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, gente. A vida de quem tem família, a vida de quem, sabe, é pobre mesmo, não tem dinheiro guardado, não tem lá grandes ganhos. A pessoa tem limitações, né? E é difícil guardar sim. Não é uma coisa tão fácil como todo mundo prega na internet. Ah, é só guardar. Não é bem só guardar. Às vezes acontecem emergências com seu filho, com seu pai. Você vai fazer o quê? Você não vai gastar o dinheiro? Você vai guardar? Então, né? Então, às vezes a história, a nossa história nos leva a algumas situações também. Mas nesse caso aí não foi isso não. Esse caso foi ser vergonhice mesmo. A gente não guardou dinheiro, a gente não conseguiu arcar com alguns custos que a gente tinha de compromisso, então a gente ficou devendo, né? Estamos tentando aí pagar até hoje, estamos pagando, né? Isso nos prejudica muito até hoje, financeiramente falando. Mas, né, fazer o quê? Ele ficou desempregado, não tinha o que fazer. Então a gente teve que recomeçar a vida, literalmente. E quando meu esposo estava 3 meses nesse trabalho, e eu também há 3 meses, mais ou menos, ele, ah, ele assumiu, né, o concurso lá e ele comentou com um amigo do trabalho, brincando até, que ele gostaria de morar é na praia. E a gente já conhecia o Litoral Norte, a gente já conhecia o Litoral Norte, sei lá, uns 6 anos pelo menos, na época. Hoje talvez há quase 10, eu não sei, faz tanto tempo que a gente veio pra cá, né? E que a gente veio conhecer, tá? Não mudar. A gente conheceu Ilhabela, conheceu São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, a gente se apaixonou por esse lugar e a gente sempre ia embora com aquele, sabe, poxa vida, eu queria morar era aqui. A gente pensava, que lugar incrível, né, de se morar. Pensou você poder morar nesse lugar, poder criar os filhos aqui, ou sei lá, quando a gente for mais velho, quem sabe, né? A gente tinha esse pensamento. E aí, quando ele tava nesse trabalho que ele estava, que ele tinha passado concursado lá em São Paulo, ele comentou com um amigo e o amigo dele falou: Olha, você já ouviu falar que dá pra você fazer permuta, né? Que é o quê? É uma troca. Você consegue trocar com alguém. Você tinha, se eu não me engano, lá no site, num grupo do Facebook que tem, eu entrei e tinha uma pessoa de São Sebastião querendo trocar. Aí ele falou, ah, legal. Aí meu marido não tinha Facebook, a gente nem tinha Facebook na época, ele criou qualquer um lá e entrou lá pra poder ver essa questão dessa permuta. E aí ele entrou lá, só que no início a gente ficou meio assim triste, porque a gente, de certa forma, a gente não queria ir embora, muitos projetos, a gente tava em São Paulo, a orquestra tava bombando na época, e a gente tava muito feliz com a orquestra. Um beijo, maestro. Não tem nem palavras pra agradecer tudo que você já fez pela gente. E a gente tava na igreja, a gente tava no trabalho, então tava tudo, né, encaminhando. E por um outro lado, a gente queria vir, né? A gente tava com vontade de vir. É aquela coisa da dúvida. Acho que muitos aqui no canal ficam com dúvida, afinal, né? Eu vou ou não, né? Então tem essa dúvida enorme. E aí o que acontece? A gente falou assim, ah, então não vai dar, porque a moça não queria ir pra São Paulo. Ela queria ir pra Bertioga. Ela falou, ah, não, eu quero trocar com alguém de Bertioga, porque minha mãe mora lá, eu quero ir pra lá, e eu não quero ir pra São Paulo. E aí a gente falou, ah, poxa vida, né? Que pena. Até que veio um carinha, um carinha que mora logo ali, que morava em Bertioga e queria trocar. Ele queria trocar por São Paulo, ele queria trocar com o Daniel. Mas a gente não queria Bertioga na época, a gente queria aqui, a gente queria morar em Ilhabela. Né? Era o objetivo principal, Ilhabela, Ilhabela, Ilhabela. Coisas da vida também, né? Que Deus sempre, a gente fala uma coisa e aí Deus vai e faz outro caminho que não tem nada a ver do que a gente pensou, né? Aí a gente queria Ilhabela. A gente falou, ah, não, Bertioga não. Aí a gente se tocou, ué, dá pra trocar, entendi, ó. Então ele fez uma tripla, né? Eu tava grávida do Matias, barrigão. A gente fez uma tripla. Então, a pessoa que tava aqui em São Sebastião foi pra Bertioga. A pessoa que estava em Bertioga foi pra São Paulo. E meu marido que estava em São Paulo veio pra São Sebastião. E é por isso que a gente veio morar aqui no litoral. Era um desejo que a gente já tinha.
E foi uma oportunidade que Deus literalmente fez assim, ó, colocou nas nossas mãos, que era o que era pra ser, né? E hoje eu vejo o canal, por exemplo, eu vejo tudo, eu falo, hey, gente, as pessoas que a gente conhece hoje também, e a gente conhece, a gente fala assim, era pra gente estar aqui. Então, Deus é muito bom, gente. Ele conduz a nossa história, apesar às vezes das nossas opções erradas, das nossas decisões meio idiotas, mas Deus corrige tudo, né? E a gente vai morar aqui, em São Sebastião. A gente até tentou morar na ilha e acabou decidindo que não. A gente queria morar o mais próximo do trabalho, a gente queria ter uma vida tranquila. E morar em Ilhabela ia ser complicado, porque a gente teria que teletransportar toda hora pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso foi ótimo a gente ter ficado em São Sebastião, né? A gente ia muito a São Paulo. No começo a gente ia, às vezes, a cada 15 dias, porque a gente sentia muita falta dos amigos, muita falta da família. Então, praticamente todo mês a gente estava em São Paulo. A gente sentia muita falta de todo mundo. Então, foi a melhor coisa do mundo foi ter ficado em São Sebastião. E a gente pôde conhecer e aprender a amar essa cidade, que a gente mal conhecia. A gente conhecia muito pouco de São Sebastião. Né? E hoje ainda tô aprendendo, todo dia eu estudo sobre a cidade, sobre o litoral, sobre Ilhabela, que também vai ser uma eterna paixão nossa, né? Não está mais nos nossos planos hoje, pelo menos morar na ilha, mas com certeza é um lugar que a gente ama, ama, ama de paixão, enfim. E foi por isso que a gente mudou pra cá. E os primeiros anos foram difíceis, os primeiros 2 anos, foi um período bem complicado para nós, mas graças a Deus, né, a gente agora já se adaptou muito bem à cidade. A gente não tem mais esse laço muito profundo que a gente tinha com São Paulo. A gente já conseguiu dar uma cortada. E Deus, assim, tem conduzido a nossa vida, né, nesse aspecto. Então, gente, essa é a nossa história, né? Muita gente vem aqui falar pra mim assim, você tá falando pro pessoal morar na praia porque você é rica. Gente, eu não sou rica, né? Quem dera eu fosse. Quem dera eu fosse rica. Se eu fosse rica, gente, ia ser maravilhoso, vocês não acham, né? Óbvio, né, gente? Mas eu não sou. E outras pessoas falam assim, ficou querendo, casou com funcionário público, não sei o quê. Não, gente, quando eu me casei, meu esposo não era funcionário público, muito pelo contrário. A gente tinha 6 anos de casado quando ele se tornou funcionário público e a gente engravidou do Matias, que foi planejado. A gente falou, quando você assumir, a gente faz o primeiro filho. Então, essa foi o nosso planejamento, né? E a gente sempre se esforçou muito, sempre estudou muito e Deus recompensou esse esforço, né? Deus conduziu a nossa história até aqui, né? O que vai ser daqui? Não sei, gente. A gente tem tantos sonhos e vários planos, sabe? Plano A, B, C, D, que a gente teria vontade, possibilidades. Mas hoje, no momento, nosso maior sonho é a nossa casa. E a gente queria um terreno bem grande, porque a gente queria ter animais, a gente queria ter né? A gente queria ter, tipo, ali o nosso mundinho, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo hoje e esse é o nosso sonho, né? Quem sabe onde o canal cresça o suficiente pra gente realizar nosso sonho. E é isso em relação a minha, né? E a nossa, porque acaba a partir de um certo momento envolvendo meu esposo também. Porque se também não fosse ele estudar, ele passar, ele se esforçar também, eu talvez não estaria aqui. E a gente tá aqui também por causa dele, então é por isso. Então, é isso. Meus meninos nasceram aqui. Muita gente pergunta, Ale, mas os meninos nasceram aí? Sim, o Matias é ilhabelense e o Ian é sebastianense. O Ian nasceu em casa. Se você ainda não assistiu o vídeo, entra aqui pra você assistir o vídeo do Ian. Não foi planejado, ele simplesmente escapuliu e nasceu em casa. Então foi maravilhoso estar aqui, é maravilhoso estar aqui nessa cidade. Eu amo São Sebastião, né? É onde hoje tá ali assim o nosso cantinho no mundo, né? Se um dia vai ser diferente, não sei, né? Vamos ver. Mas eu sou muito grata a Deus. E muito grata a Deus também por vocês que estão aqui nesse canal, estão chegando nesse canal, que estão aqui se inscrevendo, que colaboram com o canal financeiramente, moralmente, que curtem, que deixem os comentários. Gente, sempre curtam, sempre deixem os comentários. Isso é o que me faz ter muita vontade de fazer mais coisa e dá muito ânimo na gente, né, do que simplesmente deixar uma coisa largada, né? Então, enfim, gente, é isso que eu queria falar com esse vídeo, contar um pouquinho sobre mim, pra quem tá chegando, pra me conhecer um pouco mais, saber quem eu sou, saber, né, por onde eu passei nessa vida. E é isso, um beijo pra vocês, aí um ótimo dia e que Deus abençoe todos vocês.
E que vocês que têm um sonho a realizar, continue firme, se esforce. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar. E às vezes vai dar uma coisa pra você que não era nem exatamente o que você sonhou, mas vai ser melhor. Olha que incrível, né? E é isso. Tchau!